Te passo a palavra então, Sandra. Muito obrigada pela apresentação, é uma honra estar aqui hoje com vocês, tão bem acompanhada, com pessoas que eu admiro demais. Principalmente a emoção, né, que eu estou sentindo agora também, porque desde ontem a gente soube, né, tá muito barulho aqui em Belém, gente, eu não sei o que está acontecendo, espero que vocês não estejam escutando. Mas desde ontem que a gente teve a notícia, né, que os bombardeios em Gaza tinham recomeçado, então Israel quebrou mais uma vez o cessar-fogo. Então é um momento muito doído para falar da Palestina, mas justamente por isso se torna ainda mais necessário. E eu pedi para falar sobre o colonialismo pastoral na Palestina, porque tem várias coisas na Palestina que me lembram o Brasil, vários aspectos, né, do colonialismo lá que lembra muito o colonialismo daqui, né, como a gente coloniza ainda a Amazônia, mas também eu queria falar sobre isso porque digamos que seja uma nova fase da colonização israelense na Palestina que a gente ainda ouve pouco falar, mas que quem está vivendo lá sabe que é uma coisa que está dominando, principalmente na Cisjordânia, né, é a prática principal de colonização e de roubo das terras, né, confisco das terras atualmente. É isso que a gente chama hoje de colonialismo pastoral. Então, eu vou começar explicando o que é o colonialismo pastoral, embora eu acho que o nome já é bem transparente, né? Israel, desde que Israel foi criado, né, que esse projeto colonial foi criado, tiveram várias maneiras que o Estado encontrou de legitimar o roubo das terras palestinas, né, o Estado israelense. E o que a gente vê nos últimos anos é que a prática mais comum, principalmente na Cisjordânia, né, na verdade só na Cisjordânia, porque a faixa de Gaza está totalmente sitiada, né, o bloqueio total, mas na Cisjordânia, que é essa outra parte da Palestina, a prática principal de roubar a terra, de expansão colonial, é através da criação de animais. E como é isso? Né? Chegam grupos de colonos, e eu vou usar aqui só o masculino porque eu estou falando realmente de colonos. Né? Essa prática é uma prática muito masculina também lá. Chegam grupos de colonos israelenses em terras palestinas com seus rebanhos, e aí eles vão, por um lado, destruir a possibilidade daquela comunidade tradicional palestina continuar ali no território, e por outro lado vão substituir essa comunidade. Como? Com as ovelhas, os rebanhos, principalmente de ovelhas, um pouco cabra, mas principalmente ovelha, né? Lá o rebanho não é bovino, como aqui no Brasil, como que a gente vê mais na colonização através da exploração animal no Brasil, né? Você vai ver mais realmente a utilização de vacas, né? Rebanhos bovinos. Lá na Palestina são ovelhas, principalmente, um pouco cabra. Então chegam os colonos com seus rebanhos e eles começam a ocupar um território palestino, uma comunidade. E uma vez que eles se implantam lá, eles vão passar a sediar cotidianamente, todo dia, e utilizar muita violência contra aquela comunidade palestina até forçar eles a ir embora. Mas antes disso, eles vão restringir o acesso da comunidade palestina às colinas, então você fica preso na sua própria comunidade, na sua cidade, na sua vila, no seu vilarejo, mas o povo palestino também cria ovelha, né? Então tem uma atividade pastoral muito antiga, e eles ficam totalmente impossibilitados de continuar esse modo de vida tradicional, porque não podem mais levar seus rebanhos nas colinas para pastar, porque ali os colonos vão atacar, né, os pastores, as pastoras palestinas, mas vão confiscar também o rebanho do povo palestino. Então eles chegam com seus animais e ainda roubam os animais os outros animais dos palestinos e das palestinas, e com esse rebanho grande, né, maior, aumentado, eles vão ocupar aquela comunidade tradicional, eles vão também usar os animais para comer os cultivos, destruir os cultivos do povo palestino. Então, assim, mesmo sendo quando se trata de uma comunidade que planta, né, uma comunidade mais de agricultura e não uma comunidade palestina que também faz criação de animais, mas uma comunidade palestina que planta, os colonos chegam com seus animais e destroem totalmente o plantio. Tanto o plantio de vegetais, né, a berinjela, que é uma coisa que é muito cultivada lá, a berinjela, pepino, tomate, mas até as oliveiras. Então eles levam os animais, né, os outros animais, principalmente ovelhas, para comer, destruir as oliveiras
das pessoas palestinas ali. Então, o que se cria é uma situação tão difícil, onde quem é nativo ali, né, o povo palestino, não consegue mais exercer seu modo de vida tradicional, seja plantando, cultivando oliveira ou criando outros animais, mas não só é impossibilitado, né, de continuar vivendo ali, como sofre essa violência cotidiana da parte dos colonos, até que a comunidade é expulsa, completamente expulsa. E os colonos, então, se apossam totalmente daquela terra, depois de terem esvaziado a terra, de terem feito uma limpeza étnica através da exploração animal, utilizando sempre a criação de animais. E é preciso saber que essa prática não é uma coisa assim aleatória, uma coisa desorganizada, que um ou outro colono israelense decide fazer isso. É uma prática que é apoiada e financiada pelo Estado de Israel. Então, tem bolsas de criação de animais que o governo do Estado dá para as pessoas que querem se instalar nos territórios palestinos ocupados e criarem animais ali. O governo dá subsídio, e são milhões e milhões e milhões de shekels, que é a moeda local, todo ano, para incentivar pessoas israelenses a deixarem suas casas, suas vidas dentro do que é considerado Israel por eles, e se implantar, né, se fazer essa transferência de vida, de modo de vida, e ir morar nas comunidades palestinas para expandir o território israelense, mas, ao mesmo tempo, ser uma ferramenta na limpeza étnica que o Estado está fazendo contra o povo palestino, né? Então, vejam que é um mecanismo de Estado mesmo. A gente está falando realmente do colonialismo de Estado, uma prática muito bem organizada, muito bem financiada, e que, nos últimos anos, na verdade, teve um relatório recente que saiu em abril desse ano, um relatório chamado The Bad Samaritan, né? O samaritano ruim, como tem a história na Bíblia da boa samaritana, o bom samaritano, né? Então seria o samaritano ruim, porque essa parte da Cisjordânia, né, essa parte da Palestina também é conhecida pelos israelenses como Samaria. Então, desde 2022 até abril de 2025, foram mais de 70 novas colônias israelenses que foram implementadas nos territórios ocupados da Cisjordânia, e mais de 60 comunidades inteiras palestinas que foram totalmente despovoadas, usando sempre essa tática, né? Então, por trás dessa prática de colonialismo pastoral, a gente também chama colonialismo pastoral porque a ideia por trás, além da expansão colonial, é criar uma narrativa onde o colonizador se transforma no nativo. Então, assim, a gente escuta as pessoas palestinas da Cisjordânia dizerem: eles impedem a gente de ter o nosso modo de vida tradicional. Em seguida, eles nos expulsam daqui, eles ocupam o nosso lugar e eles nos substituem até no nosso modo de vida, e cria essa nova narrativa de que agora quem é nativo é o colonizador, né, que está copiando o modo de vida ancestral do povo da Palestina. E essa questão do pastoralismo, né, do samaritano ali com suas ovelhinhas, é uma coisa que remete muito à Bíblia. E, mais uma vez, reforça essa narrativa sionista, né, que é a narrativa colonial, de que o povo ali, que está ali, não é colonizador, não estão invadindo, são pessoas que existem, que moram ali desde o tempo da Bíblia, né? Então a gente vê essa nova narrativa por parte do sionismo, que é se colocar como o verdadeiro povo nativo. Eles sabem como se identificar como povo nativo, é uma forma de legitimar a sua existência, como no discurso mais esclarecido mundial, né, a gente sabe que tem os colonizadores, os invasores e os nativos. Então eles já entenderam isso e agora estão fazendo um rebranding, um reposicionamento aí, onde eles se colocam como o verdadeiro povo nativo. E para apoiar, né, para materializar essa narração aí, essa narrativa que eles estão inventando, existe essas práticas que eu descrevi agora, né, o colonialismo pastoral. A gente escutou pessoas palestinas falarem que a ovelha é o novo tanque, com essas palavras: a ovelha é o novo tanque. Então, é a nova arma de colonização, de expansão territorial, de limpeza étnica, né? E a gente escuta muito falar de Gaza, obviamente, porque Gaza está passando por essa situação que é a face mais violenta, né, o genocídio do colonialismo que existe há várias décadas, né? Não começou em 2023, a gente sabe disso, mas enquanto todo mundo fala de Gaza, tem esse outro lado do genocídio que está acontecendo na Palestina,
através dessa prática, né, de exploração animal, e que a gente escuta falar muito menos, mas que é a continuação dessas políticas genocidas de Israel, é realmente o outro lado do genocídio, e também, obviamente, acompanhado de um ecocídio, porque esses animais estão destruindo a flora, né, da Cisjordânia, destruindo completamente as oliveiras, que são centenárias, às vezes milenárias, né. Então, sempre onde tem genocídio também acontece um ecocídio, né, e do outro lado, inversamente também. E é por isso que eu queria muito falar sobre isso hoje, porque eu gostaria que mais pessoas discutissem isso, eu gostaria que as pessoas soubessem que também tem genocídio lá na Cisjordânia, sabe? E que é ainda menos mediatizado do que em Gaza. Então, para concluir a minha fala, só falar que o que Israel está fazendo através desse colonialismo pastoral é destruir a conexão ancestral que o povo nativo, o povo palestino, tem com sua terra, para então substituir o povo nativo, criar uma nova narrativa onde eles substituíram os nativos e forjar uma conexão que não existe. Então, se alguém tiver perguntas. Sandra, obrigada pela tua exposição, trazendo essa dimensão do genocídio que acontece na Cisjordânia. A tua fala foi mais breve do que o tempo que tinha disponível, mas ela é intensa e bastante profunda, né?